Olá, Potira, realmente esse assunto é de grande relevância, principalmente agora em época de campanha eleitoral. Nós teremos as eleições municipais em outubro e depois dessa decisão da Justiça de barrar o financiamento de campanha por pessoas jurídicas, o cenário eleitoral muda drasticamente. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, o doutor Antônio Oneildo Ferreira. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa, doutor Oneildo. E eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que motivou a OAB a atuar diretamente nessa questão, já que foi a OAB, né, que fez a ação direta de inconstitucionalidade que no Supremo Tribunal Federal acabou com o financiamento de campanha. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que a motivação da OAB, primeiro, cumprir o texto constitucional. E para além do cumprimento do texto constitucional, a percepção, a constatação de que nos processos eleitorais estavam prevalecendo, estavam sendo dominados pelo poder econômico de grupos, de segmentos que expressavam essa concentração de recursos. Portanto, é um processo eleitoral que deveria ser pautado por um debate de interesse público, por um diálogo com a cidadania, né, da cidadania para a cidadania, ele estava sendo desvinculado, desnaturado pela presença de forma desequilibrada, de forma a desequilibrar as relações e o certame pelo poder econômico e pelos grandes conglomerados ou candidatos que tinham esse poder econômico para influir no resultado dos processos eleitorais. Certo. E para o cenário político brasileiro, né? O que representa essa decisão? Olha, representa uma mudança de paradigma, é uma mudança radical, como você já falou. Por quê? Porque sai do cenário do processo eleitoral, a presença das empresas no processo eleitoral, eles têm o condão de desequilibrar o certame por força do volume de recursos que são aplicados, que eram aplicados nos processos eleitorais por candidatos representantes de grupos econômicos ou que tinham um grande poder econômico para aplicar nos processos eleitorais. De forma que o fator financeiro na disputa eleitoral, ele desequilibrava a disputa e resultava na eleição de candidatos que não representavam a vontade da maioria, com propostas, com pauta, mas por força da aplicação desses recursos em valores exacerbados no âmbito do processo eleitoral. Então deixava, na verdade, a corrida ali eleitoral injusta, né? Não era, na verdade, as propostas do candidato ou do partido que realmente fazia com que as pessoas votassem neles. Então era uma série de privilégios que esses candidatos recebiam mais recursos, tinham em prol dos outros. Sim, e a presença dos recursos financeiros já significava a projeção de vários problemas que hoje vivenciamos na República. Porque esses grupos econômicos, eles como não estão focados ou direcionados para a cidadania, na verdade eles não faziam gastos, faziam investimentos que resultava nesses candidatos eleitos por força desse poder econômico, já estavam vinculados e representando os interesses não da população, não da cidadania, mas dos grupos econômicos que financiaram as suas campanhas. Daí a distorção afetava a democracia brasileira, afetava a representação da cidadania, afetava o processo eleitoral de uma forma não só a desequilibrar, como a provocar graves distorções no regime democrático do país. E para a sociedade, né? Para a sociedade, qual que é o reflexo dessa mudança? Né? Visto que estão se aproximando aí as eleições municipais, né? E já vai poder sentir aí os efeitos dessa mudança. Os reflexos eles vão se dar em dois aspectos. O primeiro é a prevalência agora, a exigência, a obrigatoriedade dos candidatos apresentarem uma pauta, dialogarem com a sociedade e conduzirem o processo eleitoral, assim, inseridos nesse processo eleitoral, numa perspectiva de debate, de assumir compromissos, de fazer composições no âmbito da sociedade, não com base no poder econômico, no poder financeiro, mas com base na dinâmica política que norteia o processo eleitoral, numa perspectiva de construir resultados, de haver resultados, conforme previsto na legislação eleitoral. Num outro aspecto, agora, em face dessa mudança, há a possibilidade, há a necessidade da sociedade fiscalizar, dos cidadãos se fiscalizarem
a aplicação, o abuso do poder econômico no âmbito da sociedade. E é mais fácil porque, se antes poderia grandes grupos econômicos injetarem recursos no processo eleitoral, hoje está proibido. Portanto, qualquer candidato que apareça com uma campanha, com uma estrutura grande, vistosa, com a aparência, que é perceptível isso, com a aplicação de grandes recursos, há de se fiscalizar, há de se acompanhar a estrutura, essa estrutura desse candidato, no sentido de se denunciar, de se fiscalizar, de se controlar e de se repelir, de se combater a injeção de recursos econômicos de forma indevida nas campanhas eleitorais. É fácil perceber, já que a lei proíbe a aplicação de recursos por grupos econômicos ou por pessoas jurídicas no processo eleitoral. Isso claramente no fortalecimento da cidadania, na perspectiva em que o processo eleitoral ele vai ser reinventado, ele vai ser revitalizado, voltado para as suas origens, no sentido de fortalecimento da cidadania, no sentido de obrigar os candidatos, no âmbito do processo eleitoral, a construírem uma pauta e, com base nessa pauta, conduzirem e participarem do processo eleitoral. E a OAB vai estar também acompanhando aí isso de perto, como que vai se dar essa mudança? Estamos acompanhando, construímos o movimento de combate ao Caixa 2, que estamos em parcerias com outras entidades da sociedade civil organizada, instalando esses espaços em todo o país. Construímos um aplicativo para ser usado através do aparelho de celular, que possibilita o cidadão, que possibilita o eleitor a fazer o registro de abusos, a fazer a denúncia desses candidatos que, porventura, pratiquem ilícitos eleitorais, não só na questão do financiamento, como também de outras formas que a legislação não permite. Portanto, nós estaremos atuando no processo eleitoral, conclamando a sociedade quanto à importância do voto, com o slogan "voto não tem preço, tem consequências", na defesa do voto consciente. Ok, doutora Nildo, muito obrigada pela participação no nosso programa. Potira, é com você aí no estúdio.